Tenho muita pena. Agora, na campanha, vocês lembram que na campanha, agora, 2022, né, o que o Lula ainda chama o Bolsonaro? De genocida. Né? Genocida, por quê? Uma por causa dos Yanomamis, isso foi depois da campanha. Mas ele também não fez nada para ajudar Yanomami, então eles se equipararam aí, então agora ele não é mais genocida do Yanomami. Ele ficou só o genocida do Covid. Do Covid. Né? O genocida do Covid. Tá? Não é segredo para ninguém. Agora esta notícia. Apesar de a Anvisa já ter aprovado desde março, nós já estamos em julho, a vacina japonesa contra a dengue para uso amplo na população, o governo brasileiro preferiu esperar. De acordo com integrantes do Ministério da Saúde, o imunizante produzido pelo laboratório japonês Takeda ainda precisa passar pelas análises internas antes de ser incorporado à rede pública. Segundo o secretário Carlos Gadelha, a prioridade é fortalecer a produção nacional no caso da vacina de dengue, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan desde 2009 e só deve ficar pronta daqui a 2 anos. E a expectativa é que o Brasil bata recorde nos casos de morte por dengue nesse ano de 2023. Em entrevista ao jornal O Globo, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime Barbosa, alertou para o aumento do número de mortes, aspas. Isso poderia ser reduzido caso uma vacina fosse implementada. Esperar uma vacina do Instituto Butantan pode custar vidas, principalmente dos grupos mais vulneráveis. O Ministério deve ter sensibilidade para entender que essa vacina é necessária o mais imediatamente possível para alguns grupos, fecho aspas. E vale lembrar, senhores, o seguinte, que só no começo de janeiro, quando Lula assumiu, até este mês, nós tivemos um baita aumento, se eu não me engano, foi um aumento de 22% dos casos de dengue para igual período do ano passado. E por que teve esse aumento de 22%? Porque o Ministério da Saúde, da presidência do magnífico Lula, não comprou o fumacê. Sabe aquela fumaça que passa fazendo a dedetização? Pois é, o Ministério da Saúde esqueceu, né? Não entregou, né, aquela fumaça que faz a dedetização dos locais públicos. Então teve um aumento de casos de dengue. Se a gente olhar só nesse primeiro semestre, a gente já tem o dobro do caso de dengue do ano passado no país. E desses casos de dengue, a gente já soma quase 700 mortes. E agora? E a vacina? Já dá para caracterizar um genocídio, Nelson, com 700 ou tem que ter um número certo? Bom, se para o presidente Lula a própria democracia tem um conceito relativo, imagine só o genocídio, se não tem conceito relativo também, né? Quantas pessoas precisam morrer para que seja considerado um genocídio? É 1.000? É 2.000? É 5.000? É 600.000? 700 pessoas? Será que já não seria também? Enfim, isso mostra como o discurso do presidente Lula é desassociado das práticas, não só em relação à saúde. Aliás, em relação à saúde tem um dado importante. Há quem diga que o presidente Lula tenha se encontrado em reuniões bilaterais mais vezes com o presidente da Argentina do que com a ministra da Saúde. Veja as prioridades. Veja as prioridades do governo. Quando o presidente ele não se preocupa nem em traçar metas, planos, políticas públicas para a saúde, como é que a gente pode confiar de que a saúde vai ser prestada para o cidadão lá no final da linha? Não dá para acreditar muito que a gente vai ter um governo que se preocupe de fato com a saúde, assim como não dá para saber se o governo vai se preocupar de fato com nenhuma outra promessa de campanha, porque todos os discursos são desassociados. É assim com o meio ambiente, é assim com a economia, é assim com a ideologia com os países vizinhos. Enfim, a campanha parece que foi de um presidente, o governante hoje parece que é outra pessoa. Realmente, Deise, veja. Saiu inclusive no jornal francês, eu não lembro, um grande... La Libération. É o principal jornal da oposição, de esquerda da França. Até lá fora estão chamando o Lula de decepção. E aqui no Brasil ainda tem muita gente que votou, fez jornal.
É o principal jornal da esquerda francesa. E olha que a França, historicamente, tem um vínculo com a ideia do operário, do trabalhador, né, que casa com aquele discurso do presidente Lula, enfim. Então, até lá já enxergaram isso. Aqui está faltando algumas pessoas. Ontem à noite o Lula deu uma tuitadinha, né? Ele escreveu assim, né? Eu, com 77 anos, que sou um jovem senhor, tenho vontade mais do que nunca de cuidar do Brasil. Aí eu pergunto para ele, então, quando é que o senhor vai ficar no Brasil para fazer isso? Que é uma pergunta importante. E aí, Deise, a gente já viu aqui a questão, né, da afronta à soberania da coisa julgada, tá? Então, o que eles acusam a direita de fazer, estão fazendo na caruda. A questão da vacina. Uai, a vacina não é o elixir de tudo. E cabe lembrar que este Ministério da Saúde do PT, ele perdeu mais de 20 milhões de doses, porque deixou vencer e não distribuiu, não fez campanha. Agora, para fazer a campanha do Zé Gotinha para tirar sarro do Bolsonaro, foi no dia seguinte, né? E agora tem a dengue, que subiu por, como é que se diz a palavra? Por falta de incompetência do Ministério da Saúde, e que também mata. A dengue mata, né? E agora, esse povo da dengue pode morrer? Ele não é mais agora ele também é negativista e genocida? Essa é a pergunta. Eu tinha lido um dado num outro veículo que eu até tinha notado aqui que a alta da dengue foi de 43% nos casos em relação ao mesmo período do ano passado, e que ela atinge 75% dos municípios brasileiros, né? E eu acho que o Kobayashi foi perfeito na colocação dele, porque parece que é uma outra pessoa, né? Foi um candidato durante o período eleitoral e é outra pessoa que está na presidência, né? Eu lembro que às vezes a gente fazia algumas críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que era o mesmo deputado que tinha assumido a presidência da República, agora colocaram uma outra pessoa lá, né? E isso me lembra muito uma frase, né, que a história se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa, né? Criticaram Marx. Criticaram tanto as medidas de saúde do governo anterior e agora não conseguem fazer nem base. 43% de aumento no mesmo período é muita coisa. E aí tem um ponto aqui, só para a gente lembrar do ponto de vista político, que o Ministério da Saúde está sendo rifado, né? A Anísia não está conseguindo fazer absolutamente nada porque ela está com a corda no pescoço, porque o Centrão está de olho para pegar simplesmente um dos ministérios mais importantes e um daqueles que foi a maior pauta, uma das maiores pautas do presidente Lula durante a campanha eleitoral. Então, eu acho que no meio disso tudo é uma pena. Exatamente. E nesse empurra-empurra, né? Porque ontem parece que vai sair mesmo a Daniela do Vaguinho, né? Eu falei que ontem no Pingos nos Is, que parece novela mexicana no SBT. Você está vendo o caso da usurpadora, dali a pouco aparece Jequiti. Aí assim, a gente está vendo a usurpação do Pacto Federativo, aí vem Daniela do Vaguinho. Uma novela que não acaba, uma coisa que fica aparecendo no meio só para distrair a gente. E ele acabou de afirmar, o presidente Lula acabou de afirmar que a Anísia Trindade fica no cargo. Fica no cargo. Então, você acha que o que ela está deixando de fazer é porque ela não pode? Não, eu não acho isso. Eu acho que existe tanta coisa no meio existe a falta de habilidade do governo, eu acho que existe a falta de atenção. Eu acho que o que eu penso no meio disso tudo, olhando muito do ponto de vista político, é que não houve até agora uma blindagem em cima da Anísia, né? Até então se deixou conjecturar tudo em cima dela. O Centrão querendo pegar o Ministério da Saúde, agora parece que está de olho no Ministério do Esporte, mas me preocupa essa falta de blindagem num dos ministérios que foi tão importante, que é tão importante, que eles tanto criticaram em relação ao governo anterior, né? E aí agora deixar a dengue aumentar 43% no mesmo período e atingir 75% dos municípios brasileiros me parece uma falta de cautela, mas aí eu retomo o raciocínio do Kobayashi, que é um outro Lula. O Lula que estava ali em 2022 não é o mesmo Lula de 2023, não é. Não, eu sinto falta da oposição gritando agora, né? Negativista, cadê a vacina? Vacina, viva o SUS, viva o SUS. Cadê o Viva o SUS agora? 1 milhão de casos. Cadê o Viva o SUS, né? Igual o show do Coldplay, viva o SUS e bola colorida. Mas cadê agora? Que dê? Né? Onde é que tá? Outra coisa da campanha, Capês, que foi muito batido, porque ele era, né? E Leonardo DiCaprio não vai me deixar mentir, o Bolsonaro, ele era o próprio incendiário, matou todas as girafas da floresta amazônica,
né? Ele ia com isqueiro mesmo e tacava fogo, né? Leonardo DiCaprio garantiu. Né? Então, assim, o Lula veio salvar as florestas, né? Ele veio com... Qual é o personagem do folclore brasileiro que salva as florestas? Eu não sei. Curupira. Curupira? Pés voltados para né? Com os pés voltados para trás. Literalmente. Que frente é só para trás. Caminhos para frente. Você lembra o show do Juca Chaves, quando ele punha aquele caranguejo? Esse é um país que vai para frente. E o caranguejo andava. Juca Chaves. Não me recordo. Isso nos anos 70. Já foi aí. Já foi. Juca Chaves. Bom...